Olá, fãs de tecnologia! No vídeo de hoje embarcamos numa jornada divertida para ver alguns dos produtos mais malucos que a indústria tecnológica quer que você esqueça. Vem com a gente! Quando olhamos grandes companhias como Samsung, Google, Apple e Amazon, não imaginamos que elas também já erraram feio no passado. Seja com um smartphone péssimo, um dispositivo que literalmente queimou nas mãos dos usuários, ou com tentativas constantes e falhas de criar uma rede social, as grandes empresas já tiveram seus tropeços. Como quem perdoa é Deus, principalmente quando os réus são empresas multinacionais, separamos as tecnologias mais bizarras que falharam ao longo dos últimos anos. Começando pela segunda maçã mais famosa do mundo, que pede só para do Éden, temos logo de cara o Newton, assistente pessoal digital ou PDA, que é a sigla em inglês. Desenvolvido para ser uma espécie de iPad, o Newton foi um verdadeiro fiasco. Com infelizes 8 polegadas de altura e quase 5 polegadas de largura, era mais fácil contratar um secretário. Além do péssimo reconhecimento de caligrafia, a cereja no bolo foi o preço exorbitante de $700. Não à toa, Steve Jobs cortou a produção do Newton logo depois de retornar para a Apple. É muito provável que você nunca tenha ouvido falar desse, ainda mais no Brasil, mas a Apple tentou a sorte no ramo dos games lá nos anos 90 com o Pippin. Criado para ser uma espécie de plataforma que se conectava à internet, possibilitava programas educacionais e jogos, queriam que o Pippin fosse um pouco de tudo, mas acabou não sendo muito de nada. A internet era péssima, quase nenhum jogo rodava, nenhum desenvolvedor sério queria se meter a criar programas educacionais nele, e o preço era absurdo, chegando na marca dos $600. O Apple Maps foi a tentativa desastrosa da empresa de competir com o Google Maps. Lançado em 2012, recebeu mais críticas do que a última temporada de Game of Thrones. Os mapas vieram sem pedaços de cidades, com informações velhas, erradas ou mal atualizadas. Desnecessário dizer que muita gente perdeu o emprego nessa brincadeira. Mesmo atualmente, os desenvolvedores da Apple ainda buscam se redimir lançando atualizações constantes para o serviço da empresa e o melhorando conforme os anos, mas o estrago já foi feito. Considerado como um dos primeiros computadores portáteis, quiçá o primeiro, o Mac portátil foi lançado em 1989. Quase do tamanho de uma impressora, o notebook, se é que podemos chamá-lo assim, apostava no desempenho em detrimento do tamanho e do preço, além de rodar com pilhas. E, por falar em preço, ele custava dolorosos $7.500 na época. Não é surpresa para ninguém que ele foi descontinuado 2 anos depois, em 1991. A iniciativa da Microsoft era interessante, criar uma linha de produtos úteis no ambiente doméstico e fora dele também. O primeiro desses produtos foi o Spotwatch, que, bem, não deu muito certo. Quase um predecessor para o Microsoft Band, que também não foi muito bem recebido, o relógio tinha como portal de informações o MSN. Milagrosamente durou 4 anos até ser descontinuado. Lançado em 2006, o Microsoft Zune fez parte daquela onda de dispositivos para escutar música em formato MP3. Em tese, você podia até se conectar com quem estivesse usando ele perto de você. Na prática, não era bem assim que funcionava. Talvez, se o iPod não tivesse sido lançado na mesma época, o Zune teria alguma chance de competição. Mas, como não foi o caso, ele perdeu feio. A Microsoft tentou transformá-lo numa loja de música também, mas tampouco deu certo, e o serviço foi finalizado em 2015. Pouco antes do Windows Phone, o Microsoft Kin ganhou vida, só para perdê-la logo depois. Uma mistura engraçada de celular, pager e qualquer outra coisa com teclado, o Kin foi desenvolvido para ser um aparelho que conectasse as pessoas em redes sociais, mesmo não tendo suporte para Twitter ou YouTube. Há boatos de que quem trabalhou no projeto sabotou tudo pela chegada do Windows Phone, mas isso é teoria para outro vídeo. De todo modo, o Kin foi descontinuado 6 semanas depois do lançamento. Isso que eu chamo de flop. O fato do Kin ter sido um fracasso completo não significava necessariamente que o Windows Phone também seria. Ledo engano. O smartphone da Microsoft foi uma catástrofe, perdendo em todos os sentidos para os competidores, mais especificamente para o iPhone. Problemas na administração do tempo, desperdício e gastos, como a compra da Nokia, falta de aplicativos e sistema operacional pouco responsivo são somente alguns dos problemas enfrentados pela gigante da tecnologia, que derrapou lindamente nesse investimento.
Talvez a contribuição mais interessante trazida pelo Galaxy Note 7 tenha sido a prova definitiva da existência da combustão espontânea. Afinal, não é todo dia em que os celulares simplesmente explodem por aí e pegam fogo, ainda mais dentro de aviões. A Samsung foi rápida e substituiu todos os modelos por novos dispositivos para consertar o problema. No entanto, os celulares continuaram pegando fogo, o que fez com que a empresa recolhesse os modelos e desativasse os softwares do Galaxy Note 7, transformando ele numa casca. Isso salvou a reputação da empresa, que hoje é uma das maiores do ramo. Jeff Bezos pode ser muitas coisas, mas ele errou em cheio ao tentar colocar a Amazon no mercado de smartphones sem uma rigorosa pesquisa antes. O Fire Phone foi um desastre, com desempenho péssimo, hardware mal feito e software pior ainda. Não à toa, ele só vendeu 30 e poucas mil unidades nos seus infelizes meses de vida. Privacidade é uma das maiores preocupações nos últimos anos, principalmente quando tratamos sobre empresas que são conhecidas por vender dados. Agora, imagine você comprar um sistema de segurança integrado, com câmeras na porta ou dentro da casa e ouvir do nada uma voz saindo de uma das câmeras dizendo que você vai morrer. Foi o que aconteceu com muitos usuários do Amazon Ring, sistema da empresa. Falhas no software fizeram com que ele fosse hackeado por várias pessoas, que, claro, aprontaram o máximo possível. De ameaças de morte a assédio sexual, extorsão e outras maldades do gênero, a Amazon teve que melhorar a proteção e ainda enfrenta processos de vários consumidores. Seu nome não é muito lembrado hoje em dia, mas o Betamax da Sony foi o principal concorrente do VHS, lá na década de 80. A qualidade técnica do produto da Sony era superior à do VHS, mas o tempo de gravação era menor, fator importante na hora da decisão por parte do consumidor. Por um tempo, o Beta, como também era chamado carinhosamente, conseguiu disputar o mercado. No entanto, ao longo dos anos, o VHS se equiparou em qualidade técnica e não houve marketing suficiente para reverter a mente dos compradores. A tentativa da Philips de entrar no mundo dos consoles não deu muito certo. O CDI, com medo da concorrência pesada da época, foi vendido como uma interface, assim como o Pippin da Apple, ou seja, ele podia conter programas educacionais, enciclopédias e aulas e, ao mesmo tempo, games. O problema é que, atirando para todos os lados assim, fica difícil acertar, principalmente com o nível tecnológico da época. A qualidade dos jogos era horrível, basta ver os spin-offs de Zelda, The End of Gamelon, um verdadeiro terror para os fãs da franquia. Superado por computadores e consoles, o CDI foi descontinuado em 1998. Muitos pensaram que os hoverboards seriam equivalentes aos mostrados pela ficção científica, onde a pessoa subia em cima de uma prancha e flutuava por aí. Aspectos técnicos de lado, dificilmente daria certo. A falha dos hoverboards com rodinhas está aí para provar. Pessoas tomaram tombos dignos de videocassetadas do Faustão, e teve até gente que morreu por não conseguir controlar o aparelho direito. Como se isso não fosse o suficiente, vários modelos simplesmente entraram em chamas devido à bateria. Uma lástima. Inaugurando a presença do Google na lista está o óculos de realidade virtual mais amado dos tempos modernos, o Google Glass. Semelhante ao acessório usado pelo personagem Cookie de Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, o gadget foi vendido por um preço doloroso de $1.500. O maior problema, além do preço, foi a preocupação com questões de segurança e privacidade. Afinal, o Google já não é muito confiável quanto aos dados. Agora, imagine o que a empresa poderia fazer com os óculos. No mínimo, gravar e tirar fotos sem o portador saber. Talvez não estejamos prontos para esse nível de tecnologia ainda. O Google é mestre em tentar criar redes sociais para fazer frente aos concorrentes. Foco em tentar, porque todas até o momento foram um desastre. Mesmo o Orkut, que foi um sucesso no Brasil, foi um fracasso no exterior, motivo pelo qual foi descontinuado e agora somos obrigados a entregar dados para o Zuckerberg. Após a destruição do Orkut, fomos agraciados com o Google+. Acho bastante difícil encontrar uma pessoa do círculo de amizades que tenha usado o serviço de maneira séria, ou mesmo que tenha acessado ele uma vez. Ninguém sabe ao certo qual foi a intenção da empresa ao anunciar o Nexus Q, que parecia uma versão bem pior do que é um Chromecast hoje. Ele se conectava somente ao YouTube, ao Play Music e ao Play Video, sem possibilidade de mudança. Só ele custava $300, mais 400 por speakers e ainda mais caso quisesse complementá-lo com outros periféricos. Depois de reviews péssimos de jornalistas, a empresa afirmou que faria melhorias e o lançaria novamente em data posterior, que nunca aconteceu. Você acorda num sábado de manhã e a primeira mensagem no seu celular é de que um míssil intercontinental vai acertar seu estado em 15 minutos.
minutos. Pior do que isso, é uma mensagem oficial do aplicativo do governo, até porque as tensões com outro país estavam bem altas e o primeiro alvo numa eventual guerra é onde você mora. O cenário parece meio desesperador, né? Como num filme de guerra mesmo. O problema é que a mensagem foi um alarme falso que foi disparado para todos os smartphones e redes de televisão no Havaí, causando pânico generalizado e mandando centenas de pessoas para abrigos de emergência. A falha mais absurda dos últimos anos foi o tão aguardado RPG Cyberpunk 2077. O jogo veio tão ruim e mal otimizado que a empresa está enfrentando diversas ações legais, problemas com plataformas como a PlayStation Store e outras, levou multas e ainda teve que fazer um pedido de desculpas oficial. E esse foi nosso vídeo de hoje. A matéria completa sobre os erros colossais que envolveram a produção do jogo Cyberpunk 2077 está no site. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. E, se ainda tem tempo, confira também nosso vídeo sobre alguns dos bugs mais engraçados de Cyberpunk 2077. O link também está na descrição. Para mais notícias sobre o mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br. Até a próxima!